Salve enxadristas! Mestre nacional Douglas Gen aqui na área, fazendo mais um vídeo para o canal O Estrategista. Hoje eu trouxe uma análise de uma partida do Campeonato Mundial de Rápidas, que aconteceu no Uzbequistão e teve como campeão mundial quem? Sim, Magnus Carlsen. Pela quinta vez ele venceu o Campeonato Mundial de Rápidas. Mas, antes de seguir aqui com a análise, confere se você já está inscrito no canal, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos e manda aquele likezão aí para dar um help pra gente nesse vídeo. Seguindo então para a partida, veremos hoje uma partida de um dos jogadores mais criativos da atualidade, que é o Danil Dubov. Inclusive ele já trabalhou na equipe do Carlsen no Campeonato Mundial e ele sempre coloca ideias novas, ideias agressivas e bem dinâmicas ali no tabuleiro. Ele não tem medo de jogar posições ali confusas e posições de ataque e defesa, né? E o Dubov ele jogou uma linha aqui realmente de tirar o chapéu, viu? Olha só. Ele começou com D4, cavalo F6, cavalo F3, D5, C4, C6, cavalo C3 e D captura C4. Temos aqui a defesa eslava. A partida seguiu com A4, bispo F5 e tudo isso daqui é bem teórico, tá, gente? Só vou dar algumas dicas aqui, falar de algumas variantes, caso alguém se interesse. Mas nessa posição existem basicamente três variantes que são mais jogadas. Uma delas é o E3, E6, bispo por C4, bispo B4, roque e dama E2. Essa variante aqui ela foi muito jogada pelo Kasparov. Inclusive ele andou fazendo bastante ponto nessa posição, tá? Uma variante que ele jogava bastante mesmo. Outra possibilidade é o cavalo H4. O cavalo H4 tem uma coisa curiosa aqui, tá? Que, bem, os top GMs, eles têm jogado a seguinte jogada, bispo C8. E a justificativa disso é mais ou menos a seguinte, o cavalo não está bem colocado aqui no canto, né? Em algum momento as brancas vão ter que voltar esse cavalo. E se fizer isso agora, as pretas fazem bispo F5. Isso daqui é como se fosse uma oferta meio velada de empate, né? Então, o que normalmente as brancas fazem depois de cavalo e bispo C8? Jogam E3 e a partida segue, tá? Então ainda tem uma teoria sobre isso daqui. Outra possibilidade também depois de cavalo H4 é a jogada E6, cavalo por F5, E por F5, E3, bispo B4. É uma posição totalmente jogável aqui para os dois jogadores e, novamente, tem uma teoria bem larga disso daqui. Mas na partida, o Dubov ele não escolheu nem o cavalo H4, nem o E3. Ele foi para cavalo E5, que também é uma das possibilidades. Depois de cavalo E5, E6. E aqui existem algumas possibilidades para as brancas, tá? Por exemplo, cavalo por C4 é uma delas, G3 e E3. Mas o Dubov ele vai na linha mais arriscada, né? Aquela linha bem dinâmica. Ele mandou aqui F3, que justamente é a linha mais jogada, né? É a variante mais jogada nessa posição. Mas tem algumas complicações aqui e vocês vão ver que a partida toma um rumo assim absurdo, né? Bem, o F3 você acaba expondo um pouco o seu rei, mas a ideia é que as brancas querem fazer o E4, tá? E as pretas aqui já reagem imediatamente no centro, C5. E a bagunça agora vai ser muito grande, tá? C5 já coloca pressão aqui no peãozinho de D4. Só que o Dubov, ele não nega fogo.
O lance dele é E4. E a coisa começa a ficar bem confusa aqui, porque daqui a pouco vocês vão ver que muitas peças começam a ficar atacadas no tabuleiro. O jogador de pretas escolheu jogar C por D4. E o Dubov aqui ele mandou bispo por C4. Até existe a jogada aqui E por F5. Mas bispo B4 e bispo por C4. Nessa posição aqui tem, assim, as brancas precisam fazer lances bem precisos. E assim, qualquer andadinha fora ali das primeiras opções do computador, as brancas começam a ficar com sérios problemas aqui, tá? Então o Dubov ele não foi por essa linha que, na verdade sim, dá vantagem, né? Mas é uma linha bem confusa. Ele foi de bispo por C4, que é bem lógico, né? Porque ele desenvolve o bispo, coloca mais uma peça em jogo e começa a colocar mais pressão. E aí vocês devem estar perguntando, nossa, mas que coisa esquisita, né? Pretas estão capturando aqui, brancas estão capturando aqui e tal, né? Uma posição assim, muito esquisita, né? E eu vou perguntar para vocês o seguinte, vocês acham que as pretas podem capturar esse cavalo em C3? Porque essa daqui é uma questão bem interessante, né? E se você calculou que depois de peão captura C3, dama por dama, rei por dama, eu tenho cavalo F7 cheque, parabéns, porque nessa variante as brancas ganham material. Rei E8, cavalo por H8, agora o bispo está atacado, né? Não tem casas aqui nessa diagonal, vai ter que voltar para G6 e o cavalo ainda volta capturando o bispo. Então, não pode capturar em C3. Olha só o rumo que a partida está tomando. Então o jogador de pretas mandou aqui bispo G6. Bem, e com certeza o Dubov ele tinha tudo isso daqui preparado, porque ele jogou agora a única jogada assim que dá vantagem para as brancas. E a questão aqui é a seguinte, agora que o bispo não está mais atacado, ele precisa resolver o problema do cavalo de C3. Como que ele vai resolver o problema desse cavalo? Eu vou falar para vocês que um jogador um pouco mais passivo, um pouco mais preocupado com a posição, pensaria ou em cavalo B5 ou cavalo E2. Mas as duas jogadas não servem. Veja só, cavalo B5, bispo cheque, bispo em B4, né? E quando o bispo D2, bispo E7. Essa manobrinha aqui ela é muito curiosa, ela acontece em várias aberturas de peão-dama, tá? Pessoal, tá, mas por que ele foi com o bispo, voltou com o bispo? Que coisa estranha, né? Na verdade, esse bispo aqui ele não está tão bem colocado, né? Ele deveria estar ou em F4 ou em G5. Então, quando as brancas acabam colocando o bispo ali em D2, aí ele fica numa casa que não é muito boa. Tá? Uma casa que ele começa a atrapalhar a coordenação de peças. Então, por exemplo, roque A6, tem que voltar o cavalo, né? Cavalo A3, bispo D6. Vamos supor que o cavalo volte aqui para D3, dama C7. E veja que agora as brancas já começaram a tomar pressão, né? Tudo por conta daquele cavalo B5, né? Olha só, agora as brancas já estão tomando pressão aqui. Tá chegando, por exemplo, logo um E5 que vai deixar esse peão passado protegido. Enfim, dá para pensar até em ideias aqui, né? De H5, H4. Enfim, as pretas estão bem ativas mesmo na posição, né? Então, cavalo B5 nessa posição aqui não funcionaria muito bem. Tá, e cavalo E2? Mais uma pergunta para vocês. Será que as brancas podem jogar cavalo E2? E a resposta é que não. Porque depois de cavalo E2, dama A5 cheque,
E quando eu defendo aqui o cheque, cai o cavalo de E5. Então uma partida totalmente dinâmica e cheia de golpes, né, para todos os lados. E nessa posição o Dubov, como eu disse, eu creio que ele já tem tudo isso daqui preparado, né? Mandou bispo B5 cheque. E essa é a jogada que coloca problemas reais para as pretas resolverem. Tanto que o grande mestre chinês aqui não conseguiu resolver o problema da maneira correta. Então, mais uma perguntinha aqui para você. Como que as pretas se livram desse cheque aqui em B5? Eu vou dar duas opções, tá? Porque cavalo aqui em C6 não serve, né? Cavalo por cavalo. E agora está caindo torre em A8. Então, quais seriam as duas opções viáveis aqui? Cavalo de B, D7 e cavalo de F, D7. Qual dessas duas jogadas é a jogada correta para as pretas? Bem, incrivelmente, cavalo de F, D7. Por quê? Vejam como que seguiu a partida aqui. Na partida, o GM chinês mandou cavalo de BD7 e imediatamente o Dubov jogou bispo G5. E essa jogada é extremamente desagradável. Agora, existe esta cravada aqui, existe esta cravada aqui e já tem uma pressão aqui em D7. Daqui a pouco a dama também vai entrar fazendo pressão em D7. Então, simplesmente a partida desmorona a partir daqui. O correto seria as pretas terem jogado cavalo de F, D7, depois de dama por exemplo, A6, e se tivesse as trocas aqui, né? Agora, existe uma estrutura simétrica, né? Vejam que as pretas têm 2 peões na ala da dama, as brancas também, e na ala do rei ali, 4 peões para cada lado. E existe aí uma partida equilibrada, né? Tudo bem que as pretas têm um par de bispos, mas, assim, não tem nada de muito especial. Isso aqui vai ser uma partida totalmente equilibrada. Só que o jogador de pretas mandou cavalo de BD7. E agora começou o desastre. Bispo G5. E tem boas soluções aqui para as pretas, tá? Por exemplo, se captura aqui, cavalo por, não pode capturar aqui de cavalo porque está caindo a dama. E agora, cavalo por F6, cheque descoberto, já ganhou peça. E agora, no final das contas, acaba ficando com uma peça a mais. Se tentasse bispo E7, simplesmente dama toma, peão de D4. E se tentar fazer o roque, cavalo toma D7, muito importante, tá? Porque agora que descravou esse cavalo aqui, eu preciso capturar ele e posteriormente, depois das trocas, ganhar a peça. Muito parecida com a outra variante, né? E se não fizer o roque e o rei continuar aqui defendendo o cavalo em D7 e mandar um A6, também não dá certo. Porque bispo toma F6. Agora a captura correta é em F6. E vão ocorrer uma série de trocas aqui. Só que agora as pretas têm dificuldade de fazer o roque nas duas alas, né? As duas alas estão totalmente destruídas e as brancas vão conseguir desenvolver uma iniciativa muito forte aqui, né? Por exemplo, torre D1 chegando já, cavalo B5, já está ameaçando a torre em H8. A situação realmente é terrível aqui, né? Então depois de bispo G5, nem dá para julgar muito o jogador de pretas, né, que mandou um dama C7. Até porque a posição já é muito, muito delicada. E o Dubov
capturou da maneira certa, né? Bispo por F6. Agora esse cavalo que está cravado, ele fica totalmente vulnerável. G por F6, cavalo captura D7. E brancas tem uma peça a mais. O jogador de pretas fez roque longo e dama captura D4. Vejam que o Dubov foi preciso na sequência das capturas. E no final das contas ficou aqui, né, com vantagem material. O GM chinês, ele mandou agora torre captura D7, bispo captura D7 e dama captura D7. E a questão aqui é a seguinte, ele agora transformou um pouco a posição, e apesar de ter trocado ali a torre pelas peças e tal, ele tem um par de bispos no tabuleiro que pode ser bem perigoso e pode conseguir alguma confusão ali, né? Vejam que as pretas não têm nenhum peão a menos, simplesmente tem o par de bispos ali, né? Compensação pela qualidade a menos. E aí vem uma questão. Será que as brancas devem capturar a dama em D7? Ou as brancas devem manter as damas no tabuleiro? Então, essa é uma questão muito interessante. Porque os jogadores que têm uma vantagem material têm a tendência, né, de começar a simplificar, fazer todo tipo de troca. E simplesmente você pode desperdiçar algumas chances no meio do caminho, né? Uma dica que eu dou nessa questão de troca de damas é o quê? Enquanto o adversário tiver debilidades no tabuleiro e o rei exposto, você não deve trocar damas. Porque a dama, ela dá muito cheque, né? E ela dá muito ataque duplo. Então, se o adversário tem ali algumas debilidades, você tem possibilidades de fazer alguns ataques duplos. Então, por exemplo, dama captura e rei captura. Vamos supor que torre deu um cheque e o rei C6. Né? Simplificou um pouco a posição, trocou as damas, mas as pretas vão lutar bastante aqui nesse final, né? Com um parzão de bispos aqui. Mesmo que tenha uma certa desvantagem, ainda está bem difícil para as brancas conseguirem converter a posição. Então, o Dubov, obviamente, ele não trocou as damas. Dama por A7. E agora ele vai explorar a posição desse rei aqui. Bispo D6. Ele mandou dama A8. Bispo B8. E agora torre C1. As pretas já estão em posição de abandono. Ainda jogou um rei C7. E depois de dama A5. Aí as pretas abandonaram. Uma partida assim fenomenal do Dubov, né? Veja vários conceitos ali de troca de peça, conceitos dinâmicos. E é bem curioso que, olha, o rei dele ficou no meio do tabuleiro e o adversário não teve a mínima chance de explorar isso, né? Com tanto dinamismo que ele jogou, com tanta energia que ele jogou. Bem, só para mostrar aqui os possíveis arremates, né? Se B6... Cavalo D5 e agora tá dando esse descoberto. Simplesmente não tem muito o que fazer, né? Esse rei D8, a dama toma, agora tá caindo em B8. E8. Dama por B8. E agora tem uma cravada aqui, vai perder a dama também. E, por exemplo, se ele tenta rei C8, novamente esse cheque aqui, descoberto, né? E, bem, esse bispo para cá, mate em A8, uma espécie de um mate do corredor aqui, né? O rei totalmente coberto pelas próprias peças. Se dama C6 vai acabar entregando a dama e não vai adiantar em nada, né? Uma última possibilidade aqui, o rei subindo para D6, mas isso aqui não vai dar certo, né? Dama B4... E se rei E5, por exemplo, cavalo E2, né, com ameaça de dama C3 ou F4 mate, né, algo mais ou menos assim. Seria bem bonito, né, se o Dubov conseguisse dar esse mate. Mas a posição ela finalizou aqui na jogada de número 19. Então,
uma espécie de uma miniatura aqui do Dubov, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aqui da análise da partida. Espero que vocês tenham gostado da seleção aqui, né, dessa partida do Dubov. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Acompanhem todas as novidades aqui no canal e no site O Estrategista. Até mais!